que nos dá a vitória por meio de Cristo. Em todo tempo, Deus é bom e infinita é a sua misericórdia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Toda a igreja, por favor, localize o texto, João, capítulo 5. Enquanto os irmãos estão procurando, eu gostaria de externar a Deus e também a esta igreja a minha gratidão de estarmos aqui, mais uma vez, nesta noite, louvando ao Senhor e o adorando na beleza da pessoa, da sua santidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Alex Rodrigues, da sua esposa, a irmã Débora e toda essa igreja que está sob os seus cuidados. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mas eu prometo que serei breve, pois o pastor me deu um tempo e eu prometo ser fiel, ou pelo menos tentarei ser fiel ao tempo. João capítulo 5, quem achou, por favor, diz amém. Posso pedir para que você fique de pé? Só um minutinho. Que diz assim, o tecladista vai me ajudar, né? Amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, ou havia um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas impotentes, coxos, cegos, mancos, impedidos, esperando o movimento das águas. Pois o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro ali descia, após o movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado, paralítico? Crave essa frase no seu peito, na sua mente, no seu coração, pois é isso que eu quero pregar essa noite. Versículo 7. E o homem impotente ou enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andou, e era aquele dia o sábado. Amém? Toma o seu assento, porque boa é essa palavra e digna de toda a aceitação. Essa noite, debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, eu gostaria de pregar sobre o tema: Você quer ser curado? Esse texto de João, capítulo 5, nos informa que Jesus vai a uma festa em Jerusalém. Jerusalém era o território das grandes celebrações dos judeus. Toda a espiritualidade dos judeus estava centrada no templo, na cidade de Jerusalém. Essas festas eram religiosas e todo judeu deveria participar delas, e Jesus, como um judeu, resolve participar também. O clima da cidade era de alegria, era de festa e de celebração. Porém, quando Jesus chega em Jerusalém, ele deixa o ambiente de festa, ele deixa o ambiente de alegria, ele deixa o ambiente de celebração e resolve ir sozinho e deliberadamente a um lugar chamado Betesda, que tinha 5 andares e 5 pavilhões, onde, diz as Escrituras, havia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, gente com a esperança morta, gente com a esperança vazia, gente desenganada pela medicina, gente sem nenhuma perspectiva de vida, gente que estava ali aguardando uma suposta intervenção de um anjo que descia uma vez ao ano, agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que pulava lá era curado de qualquer enfermidade. Diz a Bíblia que ali havia uma multidão de enfermos, de doentes,
Eram pessoas cegas, seus olhos estavam mortos. Eram pessoas surdas, seus ouvidos estavam mortos. Eram pessoas mudas, suas bocas estavam mortas. Pessoas paralíticas, suas pernas estavam inválidas. E Jesus caminha exatamente no meio desses doentes, mostrando para mim e para você que Ele se preocupa com os que sofrem, que Ele se compadece daqueles que estão amarrotados pelos dramas da vida, que Ele prioriza aqueles que andam sofrendo, sangrando, lamentando, machucados, angustiados, desesperados, feridos pelos dramas da vida. E diz a Bíblia que no meio desses doentes, Jesus encontra um homem, um paralítico que estava em estado de calamidade. A maquete da miséria era a situação dele. O retrato da tragédia. A personificação da desgraça, a situação dele. Bem magrinho. E quando Jesus encontra esse paralítico, Ele não pergunta o seu nome, o seu CPF, a sua identidade, não. Ele não pergunta se ele era solteiro, casado, divorciado, também não. Jesus simplesmente chega para ele e lhe faz uma pergunta: ô paralítico, você quer ser curado? Mas que pergunta mais besta, humanamente falando. Você concorda comigo? Cadê os jovens, concordam? Pergunta. Mas que pergunta sem sentido, humanamente falando. Mas que pergunta sem nexo, humanamente falando. Que pergunta ambígua, que pergunta paradoxal, que pergunta retórica. Aquela pergunta que nem precisa de resposta. Quem é o paralítico que não quer andar? Me diz aí. Quem é o cego que não quer enxergar? Quem é o surdo que não quer ouvir? Quem é o mudo que não quer falar? Quem é o angustiado que não quer se ver livre da angústia? Quem é o desesperado que não quer se ver livre do desespero? Quem é o ansioso que não quer se ver livre da ansiedade? Quem é o oprimido que não quer se ver livre da opressão? Quem é o deprimido que não quer se ver livre da depressão? Quem é o canceroso que não quer se ver livre do câncer? Quem é o diabético que não quer ser livre da diabetes? Quem é? Se tem algum aqui, por favor, se identifique, porque eu queria te conhecer. Mas aposto que não tem. Todo mundo aqui quer ser curado. E se você acha que a pergunta foi no mínimo sem sentido, imagine a resposta. Porque apesar da pergunta ser um pouco sem sentido, e eu repito, humanamente falando, ela foi uma pergunta objetiva, direta. E perguntas objetivas merecem respostas objetivas, simples. E vou repetir. Perguntas objetivas merecem respostas objetivas. Jesus olha para o paralítico e pergunta: você quer ser curado? Ele poderia responder sim. Ou não, vai que ele não queria ser curado. Você quer ser curado, paralítico? Ele poderia responder: Jesus, eu quero. Jesus, eu não quero. Mas sabe qual foi a resposta do paralítico? Versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém que se preocupe comigo. Senhor, não tenho ninguém que se importe comigo. Porque pior que a paralisia é você não ter ninguém que se preocupe com você. Pior que a paralisia é você não ter ninguém que se importe com você. Pior que a paralisia é você não ter ninguém que olhe para você e pergunte: por que você não foi para a igreja ontem? Eu senti a tua falta, Pior que a paralisia é você não ter ninguém que olhe para você e pergunte: e essas olheiras nos seus olhos aí? O que está acontecendo? Você não está conseguindo dormir direito? Se não, qual o motivo da tua insônia? Será que eu posso te ajudar? Pior que a paralisia é a dor do desprezo. Pior que a paralisia é a dor do abandono.
Pior que a paralisia, a dor de se sentir só. O paralítico de Betesda me faz entender que as maiores dores, que os maiores problemas, que as maiores enfermidades não são externas para fora, mas são internas, aqui dentro. O paralítico de Betesda me faz entender que a sua maior paralisia não estava alojada na sua carne, nas suas pernas, mas estava alojada no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções, na sua psique. E depois dessa resposta, a cura para alma hoje, tá, irmão? Hoje a mensagem é um pouquinho diferente. Sei que vocês estão acostumados com o pastor ultra-pentecostal, que eu ouço ele desde 2008, quando eu tinha 12 anos de idade. Sou fã, né? E depois dessa resposta, Jesus simplesmente chega para o paralítico e lhe dá 3 ordens. Ô paralítico, fala o seguinte então: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, pega a sua cama e vá para a sua casa. E imediatamente, nosso santo é forte. Versículo 11, coloca aí. E instantaneamente, e num passe de mágicas, o paralítico se levantou e foi para a sua casa. Agora olha aqui. A palavra Betesda vem de uma raiz hebraica que traduzido significa casa de misericórdia. Numa casa de misericórdia tem gente doente. Numa casa de misericórdia tem gente sofrendo. Numa casa de misericórdia tem gente angustiada. Numa casa de misericórdia tem coxos, tem cegos, tem paralíticos. Numa casa de misericórdia tem gente enfrentando problemas físicos, psicológicos, psicossomáticos, espirituais. Nós estamos numa igreja, Assembleia de Deus Alto da Ressurreição. Isso aqui, querendo você ou não, é uma Betesda espiritual. Aqui tem gente sofrendo. Aqui tem gente angustiada. Aqui tem gente enfrentando problemas físicos, psicológicos, psicossomáticos, espirituais. Aqui tem gente enfrentando um problema que você nem imagina. Quem sabe ela está sentada do seu lado aí. Quem sabe você chegou aqui enfrentando uma doença física. Essa dor de cabeça que não passa. Você já foi ao médico, já tomou remédios e mesmo assim essa dor insiste em não te deixar. Quem sabe você chegou aqui enfrentando problemas intestinais. Você também já foi ao médico, também tomou remédios. Quem sabe você já fez até cirurgias e mesmo assim essa dor, esse problema continua aí. Quem sabe você chegou aqui enfrentando problemas na sua coluna. Tamanho são as dores que você sente, que você mal consegue se levantar da sua cama pela manhã para ir trabalhar. Tamanho são as dores que você sente, que você acha que daqui a pouco esse problema vai se transformar numa hérnia de disco que vai literalmente paralisar a sua coluna. Quem sabe você chegou aqui, menina, mulher, sexo feminino, com problemas no seu ovário, no seu útero. Talvez, minha querida irmã, você está tentando engravidar há algum tempo e não consegue por conta desses problemas. Ou quem sabe você chegou aqui com uma doença muito mais forte, como um câncer, uma pneumonia, uma leucemia, uma meningite, e eu não quero saber o seu problema. E Jesus também não quer saber. A única pergunta que Jesus te faz essa noite é: você quer ser curado? É só isso que ele quer saber. É só isso. Ele chega para o paralítico e não faz nenhuma pergunta pessoal. A única pergunta que ele fez foi: você quer ser curado? Quem sabe você chegou aqui enfrentando uma doença pior que a própria doença física, que é a doença psicológica, a doença psicossomática. Essa ansiedade que não te deixa em paz. Essa depressão. Essa síndrome do pânico. Você já procurou um psicólogo, psicoterapeuta, já fez terapia, psicoterapia, e mesmo assim essa dor, esse problema continua aí. Você está engordando demais por causa disso.
Você está emagrecendo demais. Você finge para todo mundo que está bem, mas só Deus sabe o que se passa aí por dentro. Quem sabe você chegou aqui enfrentando a síndrome do coração ferido, gerado por esse fim desse relacionamento que despedaçou o seu coração em 1 bilhão de pedaços. Você dorme e acorda com o seu coração doendo. Você passa o dia todo com ele apertado. Tamanhas são as dores que você sente, que às vezes você acha que seu coração vai explodir dentro de você. Tamanhas são as angústias que você tem, que às vezes você sente até falta de ar. Quem sabe você vai chegar para mim no final do culto e falar: irmão Jaesley, parece uma dor física. Eu vou te responder de antemão: não parece uma dor física. É uma dor física. A parte frontal do seu cérebro é afetada, de modo que a informação que ele passa para o seu corpo é a mesma informação quando você quebra um braço ou uma perna. A diferença é que a dor não é nem no braço e nem na perna, a dor é aqui dentro. Quem sabe você chegou aqui enfrentando uma traição, e essa traição gerou em você uma síndrome de inferioridade, fazendo você se sentir um lixo, um verme, um miserável. Eu não quero saber do seu problema. E Jesus também não quer saber. A única pergunta que Jesus te faz essa noite é: você quer ser curado? Quem sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, você ainda não entregou a sua vida a Cristo. E se entregou, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. E por causa disso você sente um vazio existencial dentro de você. Um buraco no seu peito tão grande, mas tão grande que ele é do tamanho de Deus. E só Deus consegue preencher esse vazio, só Jesus consegue. Você já tentou preencher esse vazio com dinheiro, com carros, com apartamentos, com drogas, enchendo a sua conta bancária, e mesmo assim não conseguiu preencher, porque só Jesus consegue preencher. Quem sabe você chegou aqui falando: se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para um lugar bom, e eu lamento te dizer que sem Jesus, sem paraíso. Quem sabe você chegou aqui falando: se Deus não falar comigo hoje, eu vou tirar minha vida quando eu chegar na minha casa. E Deus manda te dizer pela palavra: não faça isso, eu tenho planos e projetos para realizar através de você. Quem sabe você chegou aqui sem paz, sem amor, sem esperança, sem salvação, sem nome escrito no livro da vida. E a pergunta que Jesus te faz essa noite é: você quer ser salvo? Você quer ser curado? Você quer salvação? Você quer ter seu nome escrito no livro da vida? Porque se você precisa de uma cura física, eu tenho uma notícia boa para você. O Jeová Rafá, o Deus que cura, está aqui essa noite. Se você não sabe o que vai comer amanhã, se você não sabe o que vai comer mais tarde, se você não tem leite para dar para o seu filho, se você não sabe como vai pagar aquela conta, aquele boleto, aquele talão, eu tenho uma notícia boa. O Jeová Jireh, o Deus que provê, está aqui essa noite. E Ele vai prover aquilo que você precisa e vai trabalhar dentro da tua necessidade. E estão cantando por aí que seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, e eu estou crendo nisso aí. Se você nunca mais falou em línguas, se você nunca mais cantou em línguas, se você nunca mais pregou, se você nunca mais profetizou, se você acha que Jesus está longe de você, eu tenho notícia boa: o Jeová Chamar, o Deus que está presente aqui essa noite. Se você não tem paz, se você não tem amor, se você não tem esperança, se você não tem salvação, se você não tem seu nome escrito no livro da vida, eu te trago boas novas. O El Elyon, o outro igual não há, está aqui essa noite, e Ele pode te salvar. Essa noite eu te trago boas novas, porque o Evangelho é boas novas. Aqui tem cura, aqui tem renovo, aqui tem salvação, aqui tem libertação, aqui tem comunhão, aqui tem batismo com Espíritos. E quando você estiver sozinho, desesperado e precisando de alguma coisa, o seu nome é Já. Ele é aquilo que você precisa. E Ele te faz uma pergunta: você quer ser curado? O que você quer? A primeira verdade que eu gostaria de extrair desse texto, primeira e única, para já encerrar:
é que Jesus conhece e sabe o que você está passando. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 5 de João. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo. Agora olha aqui. Jesus sabia a vida daquele paralítico. Jesus conhecia a história daquele paralítico. Jesus conhecia seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, toda a sua genealogia. Jesus conhecia a qualidade daquele homem. Jesus conhecia os seus defeitos. Jesus sabia o que fazia bem e o que não fazia bem. Jesus sabia exatamente a idade daquele rapaz. Jesus sabia exatamente quanto tempo aquele homem estava deitado naquela maca e sem ninguém contar para ele. Eles nunca tinham tido um encontro físico até então, mas espiritual sim, porque Jesus é Deus e Ele conhece. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu, sabia que ele vivia à margem da honestidade e disse: hoje eu vou na sua casa. Jesus olhou para o jovem rico, que mesmo prostrado aos seus pés, sabia que ele amava mais o dinheiro que o próprio Cristo. Jesus olhou para os fariseus e sabia que eles viviam uma espiritualidade apenas de fachada. Jesus olhou para Judas Iscariotes e viu nele um coração completamente avarento. Jesus olhou para o ladrão da cruz e viu nele arrependimento. Salmo 139, versículo 13 diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Agora olha aqui rapidinho. A palavra entretecer, traduzido do hebraico para o nosso português, tem uma tradução muito parecida com tricô. Tricô, cadê as irmãs? As irmãs conhecem. Sabe o que o salmista está falando aqui? Foi o Senhor que me fez, carne por carne, pele por pele, osso por osso. O Senhor conhece as minhas células, o meu andar, o meu falar, o meu sentar, o meu cair, o meu levantar, o meu caminhar, o que eu preciso, o que eu não preciso. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu falar. De longe entendes os meus pensamentos. E nessa noite eu quero te dizer que Jesus também te conhece. Jesus conhece o teu passado. Jesus conhece o teu presente. E Ele sabe o que vai vir aí no futuro. Jesus conhece a tua história. Foi Ele quem escreveu. Jesus conhece o teu ponto forte e o teu ponto fraco. Jesus conhece os nossos pecados, ocultos ou revelados. Deus conhece, pastor Alex, o tanto de sabedoria que o Senhor tem pedido a Deus para guiar esse povo aqui. Conhece. Deus conhece pai, mãe. As orações que vocês fazem pelo teu filho que está desviado, que está te dando trabalho, Ele sabe, Ele viu. Deus conhece jovens, orações que vocês fazem por esse emprego, por esse casamento, por aprovação nesse concurso, Ele sabe, Ele viu. Deus viu exatamente aquele dia que você ajoelhou perto da sua cama e falou: Deus, não me deixa sofrer mais, eu já sofri tanto nessa vida. Ele sabe, Ele viu. E nessa noite, debaixo dessa palavra, que é viva e eficaz, que é inerrante porque não pode errar, que é digna de toda aceitação porque é palavra de Deus, que é um escudo para os que nele confiam, que é uma bússola que nos levará para o céu. Nessa noite, debaixo dessa palavra, que é mais afiada que a espada de dois gumes, que penetra na divisão
da alma e do espírito, Jesus te faz uma pergunta: o que você quer? O que você quer? Você quer ser curado? O que você quer? O que você quer? Você quer os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, paciência, perseverança. O que você quer? O que você quer? Você quer os dons do Espírito Santo? Profecia, língua estranha, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de curas, operação de maravilhas. O que você quer? O que você quer? Você quer subir mais um degrau na sua caminhada espiritual com Deus? O que você quer? O que você quer? Você quer um renovo, você precisa de um renovo. O que você quer? O que você quer? Você quer ter o privilégio de orar e Jesus responder às suas orações de imediato? O que você quer? O que você quer? Você quer receber poder e autoridade para orar por enfermos e eles serem curados? O que você quer? O que você quer? Você quer receber poder e autoridade para expulsar demônios? O que você quer? O que você quer? Você quer que Jesus toque na sua mente e te dê sabedoria para que você venha pregar as palavras que estão nesse livro? O que você quer? O que você quer? Você quer que Jesus salve um ente querido seu? O que você quer? O que você quer? Você quer ser levantado como cantor, como pregador, como missionário, como pastor, como esposa de pastor? O que você quer? O que você quer? Você quer que Jesus sobre o teu nome nesse estado, nessa nação, fora dessa nação? O que você quer? O que você quer? Você quer voltar ao caminho do primeiro amor, ao caminho da intimidade, ao caminho do arrependimento, ao caminho da sensibilidade? O que você quer? Se eu fosse você, eu estaria nesse momento em oração fazendo o meu pedido aí a Deus agora. Aproveita que isso aqui é um tanque de Betesda espiritual. Jesus está andando no nosso meio e está te perguntando: o que você quer? Eu vou deixar você orar um pouquinho, depois eu continuo. Faça a sua oração, depois eu continuo. Eu pedi para que eles orassem e te pedissem alguma coisa, porque eu sei que o Senhor está aqui essa noite. Porque eu creio que essa palavra é viva e eficaz e continua poderosa até os dias de hoje. E também porque sei que o Senhor está caminhando no nosso meio aqui essa noite. Assim como o Senhor caminhou no tanque de Betesda e encontrou aquele paralítico, o Senhor vai encontrar essa pessoa que está me ouvindo aqui essa noite. Alguns estão te pedindo cura divina, outros estão pedindo milagre, outros estão pedindo emprego, outros estão pedindo dons do Espírito Santo, frutos do Espírito. Tu és o Deus que nos atende. Atende o pedido dessa pessoa que está me ouvindo essa noite, Deus. Assim como o Senhor atendeu o pedido daquele paralítico. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, eu vou pedir para que você fique de pé comigo. Nesse mesmo espírito de adoração, fica de pé comigo, fica de pé. Com os olhos fechados. Senhor, eu preguei sobre cura divina. Porque eu creio no Jeová Rafá, no Deus que cura. E nessa noite eu quero orar por eles. A Deus eu peço, mas a essa enfermidade eu dou uma ordem agora. Toda sorte de enfermidade que está alojada aqui essa noite, seja dissipada agora. Problemas físicos, dor de cabeça, problemas intestinais, esse problema que está
impedindo com que essa mulher engravide, seja repreendido agora. Câncer, pneumonia, leucemia, meningite, tu não resiste à manifestação do Espírito. Arrume as malas e vá embora. E vem o Espírito Santo, trazendo a cura que essa pessoa precisa, o renovo que essa pessoa precisa, a unção que essa pessoa precisa, o discernimento que essa pessoa precisa, o quebrantamento que essa pessoa precisa e a salvação que essa pessoa precisa. Aleluia! Quem pode diga glória a Jesus?